Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Jorge Venâncio, represento a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, no Fórum das Centrais e no Conselho Nacional de Saúde. E, recentemente, fui escolhido para coordenar a CIST, a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, lá do Conselho, por indicação lá da Bel da CUT, que era a antiga coordenadora. Bom, eu queria, em primeiro lugar, dizer aos companheiros que acho essa reunião muito importante, porque nós estamos tendo uma oportunidade, que não é muito comum, de ter um diálogo entre o movimento sindical e, eu diria, o que tem de mais avançado dentro da academia, dentro da universidade, nesse terreno de saúde do trabalhador. E eu acho que esse diálogo é muito importante para que a gente possa construir pontes e construir unidades de ação em questões que, se a gente conseguir isso, nós vamos poder avançar muito mais. Um primeiro momento de salto de qualidade nessa área de saúde do trabalhador me pareceu que foi quando a gente conseguiu unificar todas as centrais no Fórum de Saúde do Trabalhador delas, né? Em que a gente não apenas somou as 6 centrais, quer dizer, elas estarem todas juntas, tem uma força moral que não é apenas a soma da força de cada uma das 6 centrais, né? Se a gente puder construir algo parecido, junto também com o que tem de mais avançado na universidade, me parece que acontece um processo parecido também, né? Em que a gente não vai estar apenas somando as nossas forças, mas vamos estar ganhando uma energia muito maior na disputa da opinião pública da sociedade, que não é fácil. Nós, evidentemente, jogamos contra forças poderosas, que têm muito dinheiro, têm meios de comunicação poderosos, né? Mas, apesar disso, muito frequentemente tem sido o movimento social, o movimento popular, que tem vencido as batalhas. Basta ver que, em todas as últimas eleições, nós temos ganho e eles têm perdido. Então, a nossa força também não é pequena, e, portanto, acho que nós devemos medir bem o tamanho da nossa perna para ver o que a gente pode fazer nessa situação. Bom, isso seria uma primeira introdução. Eu queria agora entrar um pouco aí nos problemas. Primeiro, eu queria... O companheiro Paulo aí falou uma série de coisas muito importantes recentemente, mas eu queria pedir licença a ele para discordar numa pequena questão que eu acho que é importante a gente trabalhar aqui. Eu estou convencido que uma das áreas mais graves de acidentalidade no Brasil é exatamente a área dos transportes. Eu queria explicar por quê. Em primeiro lugar, nós temos uma incidência muito grande de profissionais autônomos que não têm INSS, não têm carteira assinada, né? No caso dos caminhoneiros, 70% dos caminhoneiros são autônomos, né? Então, só esses 30% que tem carteira assinada é suficiente para ser responsável por 10% dos óbitos na lista do INSS, 253 óbitos na última estatística, que é de 2008, né? 10% do total, que foi 2.500 e pouco, né? Então, reparem só, 30% dos motoristas são suficientes para causar 10% do total de óbitos, quando é evidente que a quantidade de motoristas no conjunto da população economicamente ativa é muito menos do que 10%. Portanto, isso aqui tem um índice por quantidade de profissionais altíssimo, em primeiro lugar. Segundo, quer dizer, como é que funciona, especialmente a área dos motoristas autônomos? O cidadão é contratado em São Paulo para entregar uma carga em Recife. Ele tem 52 horas de prazo. A cada hora de atraso, ele recebe uma multa no frete que ele recebe. É desse jeito que a coisa é. Então, vocês vejam só, 52 horas para o cidadão andar 2.400 quilômetros, ele tem de fazer uma média de 1.100 e poucos quilômetros por dia, certo? Então, o que acontece? Uma jornada é extremamente comum, jornadas acima de 20 horas por dia, certo? Para a gente sentir bem qual é a realidade, né? Depois vem o arrebite, etc. e tal, e a culpa é do caminhoneiro. Isso é ridículo. É óbvio que isso aí está sendo induzido uma situação de trabalho que o cidadão recorre a esse tipo de expediente, que evidentemente traz grave risco para a sua condição de saúde,
ou então ele não consegue cumprir os prazos e não consegue pagar o caminhão, sustentar a família, etc., tal, fazer as coisas básicas que ele tem de fazer para sobreviver, né? Então, vamos ter claro, quer dizer, qual é a realidade, é exatamente essa como nós estamos descrevendo. Nós tivemos a oportunidade de ter um debate com a Anvisa, lá em Porto Alegre, em que tivemos um companheiro da nossa central, lá o presidente do sindicato lá de Pinhais, né, o companheiro Plínio, né, que ele relatou com detalhe na reunião toda essa situação concreta, certo? Quer dizer, isso aqui não é uma coisa que a gente teorizou, né, é uma coisa que a gente ouviu as pessoas que vivem essa situação descrever em detalhes nas nossas conversas, tanto dentro da central quanto em fóruns intercentrais, né. Além disso, quer dizer, nós tivemos oportunidade, foi apresentado lá no grupo de trabalho de transporte da Tripartite, pelo companheiro Fernando Vasconcelos, que representa o Ministério do Trabalho lá no Conselho Nacional de Saúde. Não existe estatística sobre essa situação, né? Mas ele estudou um caso, uma grande empresa de transporte, um caso de óbito, né? O acidente ocorreu no dia 26 do mês, às 7 horas da noite. Né? E ele fez um estudo do tacógrafo do caminhão do dia 1º até o dia 26, até o momento do acidente fatal, né? E o que esse tacógrafo revelou? Em primeiro lugar, alguns momentos com pouco trabalho, outros picos de jornada bastante grande, perto de 20 horas por dia, nessa faixa que eu falei, né? Com oscilações, portanto, durante o mês todo, até que chega no dia 24 até o dia 26, portanto, 3 dias e 2 noites, o acidente foi às 7 horas da noite. Das 7 horas da manhã do dia 24 às 7 horas da noite do dia 26, que foi a hora do acidente fatal, o caminhão ficou desligado. Reparem que eu não estou falando de sono, eu estou falando de comida, banheiro, tudo junto, certo? O caminhão ficou desligado, estradas têm participação de caminhão. Se você computar que são 37 mil óbitos por ano nas estradas em acidentes, isso quer dizer que tem mais de 9 mil óbitos em acidentes com participação de caminhão. Isso é mais do que 3 vezes toda a acidentalidade da Previdência de todas as categorias juntas somadas. Então, vamos ter claro do que a gente está falando, né? E não é provável que os acidentes com caminhão tenham a mesma quantidade de óbitos do que os acidentes com automóvel, porque o caminhão é muito maior do que o automóvel. Portanto, é provável que o acidente com caminhão tenha uma média de vítimas acima dos acidentes com automóvel. Portanto, é possível, inclusive, que esse dado, o real, seja acima disso, e não apenas os 9 mil e pouco que a gente se referiu aqui, né? Então, eu estou caracterizando isso para a gente sentir que nós estamos diante de um problema grave, muito grave, pois não? É que essa conta normalmente se faz contando como óbito quando o acidente é na hora. Não inclui o óbito que vem a ocorrer 30, 60, 90 dias depois no hospital. Sim, mas que, além disso, isso é verdade, né? O óbito tardio no hospital não está incluído. Mas, além disso, quer dizer, você não tem uma estatística até hoje que separe os óbitos por tipo de acidente. Você tem uma estatística que dá o conjunto dos óbitos nas estradas e você tem uma estimativa de quantos acidentes têm participação de caminhão. Mas quantos óbitos tem nesses acidentes com participação de caminhão, não existe estatística sobre isso. Quer dizer, então, para a gente ter claro, quer dizer, que a lógica aqui aponta provavelmente, inclusive, para um índice acima das 9 mil óbitos, por esse raciocínio que eu fiz aqui, né? Então, isso para a gente compreender. Segundo lugar, se nós formos pegar na cidade, em que a situação dos motoqueiros é a mesma coisa, grande quantidade de autônomos e uma mortandade gravíssima, certo? Mesmo quadro, né? Mesmo tipo de problema, com a mesma base. Qual é a situação de enfrentamento disso? Tem vários países que já enfrentaram essa situação. Qual é a solução para isso? Responsabilidade compartilhada entre o motorista e o contratante. Se o contratante é responsável pelo que acontece no caminhão, se tem uma jornada de trabalho definida, coisa que na legislação brasileira ainda não existe, uma jornada máxima de trabalho, né? O que acontece? Quando começar a doer no bolso dele, ele vai ajudar a fiscalizar e não vai deixar ter abusos excessivos, certo? Agora, o que acontece no momento atual? Tinha um projeto de lei no Congresso
que rolou lá 13 anos, estava desde 96, foi até 2009, quando saiu, definiu a jornada de trabalho máxima e definiu a seguinte punição, uma multa de trânsito cabeluda para o motorista que ultrapassasse aquele limite. Uma coisa ridícula que, evidentemente, o Lula muito corretamente vetou, certo? Só que vetou, depois de 13 anos, nós voltamos a estaca zero, não tem lei nenhuma sobre o assunto, né? Desde 2009, estamos nesse limbo aí que não existe absolutamente nada sobre essa questão. Na questão dos motoqueiros, foi aprovada agora recentemente uma lei que pela primeira vez estabelece essa responsabilidade compartilhada. Eu estava vendo até esses dias agora que vamos torcer, acho que temos de trabalhar forte para que essa lei pegue e seja para valer. Não sei exatamente se ela amarra bem essa questão da punição dos responsáveis também e tudo mais. Não tive oportunidade de me debruçar nessa questão ainda, mas eu acho que a gente deve fazer o esforço máximo possível para que isso aí seja para valer e que quem contrata em condições draconianas seja punido também nesse processo, certo? Um pouco dentro da linha do Paulo aí. Então, eu queria chamar a atenção para esses aspectos, quer dizer, e, além disso, tem uma outra questão que eu acho que é importante a gente ter claro, né? É claro que ter o CNAE, que é o Cadastro da Nacional de Atividades Econômicas, que o INSS utiliza como referência nas estatísticas dele, é uma coisa positiva. Mas nós devemos ter claro que o fato do CNAE não separar as atividades diferenciadas, as profissões diferenciadas, né, isso é um grande problema, porque, digamos, o cidadão que é motorista e trabalha num supermercado, ele é comerciário dentro da estatística do INSS. Né? O cidadão que é motorista e trabalha numa indústria, ele é industriário. Né? Ele não aparece como motorista. E se for fazer qualquer estudo, a acidentalidade nos motoristas comerciários é muito mais alta do que no geral dos comerciários. A acidentalidade dos motoristas industriários é muito mais alta do que a dos industriários em geral. Quer dizer, então, essa forma de botar apenas o CNAE, que só bota a atividade principal da empresa, não diferencia a atividade de cada funcionário, né? Isso aí faz com que muita coisa fique mascarada. Certo? É importante a gente estar percebendo isso, porque tem muito problema no transporte que não está aparecendo pela forma como é feita a estatística, certo? Então, para a gente ter claro como é que essa questão se coloca. Então, seria isso. Ainda sobre transporte, só mais um dado que eu acho que eu tive a oportunidade de ver lá na última reunião da tripartite, me pareceu até surpreendente, que é o seguinte: o transporte urbano, né, ele tem uma mortalidade relativamente menor. Enquanto o transporte de estrada mata 250 e poucos na estatística do INSS, o transporte urbano, se não me falha a memória, matou 37 em 2008. Né? Mas, quando vai se ver a invalidez, os índices são quase iguais. 200 e cacetada de inválidos, tanto num quanto no outro. Quer dizer, então, para a gente ter claro que o transporte urbano aparentemente está com uma letalidade melhor, mas, quando vai se ver a quantidade de inválidos produzida, ela é praticamente igual à das estradas. Certo? Então, isso aí eu acho que é uma coisa que deve fazer a gente se antenar que tem problema grave nessa área também do transporte urbano. Né? Muito bem. Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar para os companheiros, para a gente refletir junto aqui. Segunda questão. Nós tivemos oportunidade de, nesse processo aí de atuação conjunta das centrais, de fazer aquele evento conjunto lá na Câmara dos Deputados, numa audiência pública, né? Tivemos uma grande ajuda lá do deputado Vicentinho, no 28 de abril, e nós, de comum acordo, colocamos no centro a questão da humanização da perícia médica do INSS, né? Que é uma coisa inteiramente bárbara hoje em dia, vamos ter claro, né? Acho que o INSS teve um avanço importante, que foi a implantação do Unitep, do FAP, deu uma melhorada boa na situação das filas e tudo mais, mas essa situação da perícia, eu diria que é medieval ainda, né? Nós tivemos, nessa audiência pública, depoimentos muito fortes, né, de pessoas que atendem os trabalhadores nos sindicatos, descrevendo dezenas de casos de consultas que são 10 segundos sem olhar na cara da pessoa, né? E o cidadão nega o benefício nessas condições. Quer dizer, isso aí
Se for feito de propósito para tentar quebrar a moral, desmoralizar o cidadão que é beneficiário do INSS, eu acho que seria difícil fazer.